Plantcast, o podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Plantcast, o primeiro podcast sobre fisiologia e nutrição de plantas. Hoje nós temos um convidado muito especial para a gente falar de um tema tão importante quanto nutrição e fisiologia, que é a tecnologia de aplicação. A tecnologia de aplicação que tem ganhado cada vez mais atenção da ICL, a gente levando tecnologias distintas e trazendo profissionais com boa bagagem. Hoje está aqui conosco o Marco Antônio Pereira de Ávila, consultor em tecnologia de aplicação, que tem vasta experiência no tema, já trabalhou em 12 estados. O Marco Antônio, ele é engenheiro agrônomo pelo Instituto Federal do Sul de Minas, campus Muzambinho, possui curso superior em tecnologia em cafeicultura, também pelo Instituto Federal do Sul de Minas, e é mestre pelo SENA, localizado ali em Piracicaba. Muito obrigado, Marquinho, desde já. Aqui comigo também nesse episódio, vou compartilhar aqui com o Vitor Menezes, vou compartilhar com o Felipe Pagani, vou passar aqui a palavra para cada um se apresentar, dar um alô para os ouvintes. Vitor. Olá, ouvintes. Eu, como consultor em tecnologia de aplicação da ICL, é uma grande satisfação estar fazendo parte desse bate-papo com essas feras da tecnologia de aplicação. Pagani, dá um alô para os nossos ouvintes. Olá, pessoal. Como é que tá todo mundo aí? Bom, é um prazer estar com vocês nesse episódio de hoje. O Lucas, como muito bem colocou, a tecnologia de aplicação, que é um dos temas mais relevantes no manejo, né, eficiente das nossas culturas aí, agrícolas, e a ICL cada vez mais focada nesse nicho de mercado também, né, nessa área de mercado, e sempre é importante esse tipo de bate-papo aqui para a gente aprimorar os nossos conhecimentos, tanto teórico, quanto para que a gente possa levar na prática, né? Então, obrigado pelo convite aí, e é isso aí. Agora sim, vou passar a palavra para o nosso amigo Marco Antônio Pereira de Ávila. Primeiramente, Marco, muito obrigado por aceitar esse convite de estar batendo esse papo conosco. Você tem uma vasta experiência, a gente vê isso no campo, uma pessoa que tem uma facilidade muito grande em comunicação e levar conhecimento para a turma. Desde já, muito obrigado e parabéns pelo trabalho. Olá, caríssimos ouvintes, é um prazer estar aqui. Desde já eu quero agradecer ao Lucas Ávila, ao Vitor, ao Felipe Pagani, muito obrigado pela oportunidade. Agradecer à ICL e, sobretudo, a cada um de vocês para a gente comentar aqui sobre um tema muito importante e, literalmente, um componente, né, um fator crucial para o aumento de produtividade dos cultivos, a tecnologia de aplicação. Vou tentar estender ela não somente à tecnologia de aplicação de defensivos, mas nós vamos abordar a tecnologia de aplicação de tudo que se aplica na lavoura, desde um tratamento de suco de plantio até o defensivo propriamente dito, tá? E passando até mesmo por fertilizantes, e a gente vai comentar todo esse assunto, tá? Então, desde já, deixo aqui meu agradecimento a cada um de vocês para a gente iniciar essa roda de conversa aqui. Marcos, pensando em tecnologia de aplicação, além dos insumos, mas também levando em consideração os defensivos, ainda mais na realidade de hoje, com os preços de produtos fitossanitários elevados, o custo de maquinário, o próprio óleo diesel, como você tem visto a tecnologia de aplicação e como ela pode incrementar em produtividade? Pois bem, Vitor, você tocou num ponto crucial, acho que o apogeu da nossa conversa. A gente já começou, né, falando em produtividade, falando em custo de defensivos, falando em aprimorar os processos de produção, né? Quando a gente trata a tecnologia de aplicação a nível de Brasil, eu vejo que quando se fala em fatores para aumento de produtividade, por exemplo, um simples detalhe, vamos pensar na distribuição de micronutrientes na área, por exemplo, numa barra, né? A gente roda hoje em torno de 12 estados do Brasil e visitando fazendas, produtores com treinamento de equipe, avaliação de maquinário, né, índice de eficiência e recomendações, e a gente observa o seguinte, muitas fazendas investem na agricultura de precisão, por exemplo, né, em busca de algo cada vez mais preciso, tanto em tecnologia quanto em consultorias, e às vezes eu vejo que pequenos detalhes vão fazer a diferença. Volto atrás agora falando sobre a distribuição de micronutrientes numa barra, por exemplo. Fator crucial para o aumento de produtividade, né? Pensando aí na lei do mínimo, por exemplo, né? O que acontece?
uma barra, quando ela não está em boas condições, nós temos pontos dela, ou pontas de pulverização, ou seções de aplicação, que comumente aplicam mais ou menos, né? Se a gente pegar o princípio de uma distribuição homogênea, né, ou de uma distribuição equilibrada, a gente já começa a pecar por aí, né? Às vezes eu faço toda a base tecnológica, científica e teórica da agricultura de precisão, mas eu esqueço de detalhes de uma barra distribuindo fertilizantes, principalmente micronutrientes, né? Pensando numa aplicação foliar, distribuindo meu fungicida, e eu gero zonas de maior índice de aplicação e zonas de menor índice de aplicação, isso numa faixa, por exemplo, de 50 centímetros, pensando numa ponta de pulverização aplicando a mais, ou outra ponta aplicando a menos, né? Então, eu vejo que esses detalhes hoje, eles vão compor de maneira cada vez mais íntegra o processo de aumento de produtividade, né? Até depois a gente pode discutir mais sobre isso. Por que eu falo isso? Porque hoje, produzir mais, a gente tem que evidenciar e se atentar a pequenos detalhezinhos que somados do plantio, desde a distribuição de semente, distribuição de corretivos, de fertilizantes, até a distribuição de moléculas, seja ela fungicida, inseticida, seja um nutriente, né? Um micronutriente na barra, né? Então, se me perguntar assim, né, como me perguntam no campo, quais os fatores que compõem o aumento de produtividade de cultivos com mitigação de riscos e redução efetiva de investimento, né? Eu digo com 100% de certeza, é a tecnologia de aplicação de insumos, de matéria-prima, seja ela defensiva, seja ela semente, seja ela a própria nutrição foliar ou via solo. Essa é também um dos componentes básicos do aumento de produtividade, além de perfil de solo, cultivar, genética, ambiente, espaçamento, densidade populacional e tudo aquilo que a gente conhece, estuda e tem grandes consultores pelo Brasil que trabalham, assim como na própria tecnologia de aplicação também. Fica aí esse posicionamento de que precisamos cada vez mais olhar para as nossas máquinas de distribuição de insumos. Marco, em relação à evolução das máquinas, você acha que a evolução da tecnologia nas máquinas, ela é um fator que ela diminuiu essa variação nas barras de pulverização? Perfeito, Pagani. Se a gente pensar principalmente na própria pulverização aérea, se a gente pensar na pulverização terrestre com barras em soja, milho, né, em grandes culturas, algodão, a evolução foi muito grande. Você pega um autopropelido hoje, né, das principais marcas do Brasil e do mundo, né, pensando em mundo, são máquinas extremamente evoluídas, extremamente tecnológicas, né, e que passa por uma evolução anual, seja em software mais mecânica, seja em mecânica mais sistemas integrados de geoposicionamento e tudo mais. Se eu chego na propriedade, isso é comum. Geralmente a máquina menos, vamos dizer assim, cuidada é o pulverizador. Você tem uma tecnologia muito grande ali embarcada, né, Vitor? Porém, eu corrijo muitos detalhes na pulverização, fazendo simplesmente indicando uma boa limpeza no pulverizador. Calma, vamos parar, vamos limpar essa máquina, Lucas. Vamos corrigir. Tá? Isso é algo que eu não preciso nem ir nas fazendas para observar. Quase 100% delas, o pulverizador precisa de uma boa limpeza. Por quê? Porque é uma máquina que trabalha intensamente, trabalha constantemente, e a gente ainda, às vezes, esquece da importância dela, né? Então, o que adianta, às vezes, uma tecnologia de ponta, sendo que eu esqueci de detalhes minúsculos, detalhes simples, né? E também nós não podemos deixar falar, Felipe, dentro desse contexto, sobre a pulverização de turboatomização, por exemplo, né? Pensar na cafeicultura, por exemplo. Ela já é uma pulverização que evoluiu bem menos, com menor intensidade, as máquinas, né?
O pulverizador, um turboatomizador de 10 anos, 15 anos atrás, ele tem praticamente a mesma configuração, a mesma tecnologia, né, com poucas modificações estruturais, mecânicas e funcionais, de um pulverizador recém-adquirido agora, dependendo de sua devida marca, né? Mas a gente precisa, sim, evoluir alguns detalhes, mas, sobretudo, a questão humana precisa de voltar os olhos para o uso dessas tecnologias, né? Voltar os detalhes para ela. Eu costumo dizer que não adianta uma máquina de 1 milhão e a execução, às vezes, eu tratar ela como uma execução de tostão. Vou tocando e enquanto está rodando, tá bom. E são pequenos detalhes que vai do preparo de cauda, né, limpeza da máquina. Nós vamos falar de fitotoxidez mais para frente, vocês vão ver que uma boa limpeza resolve muita coisa, entupimento. Então, eu vejo isso. Nós temos, sim, tecnologia, mas eu sinto ainda um pouco de falta da gente usar essa tecnologia, e eu vejo que o rumo é a capacitação e, sobretudo, a conscientização. Porque saber fazer, no campo, o pessoal sabe fazer muito bem, produzir bem. O que falta é o porquê que eu estou fazendo, o porquê de fazer e como poder reduzir custos e melhorar os processos integrados de produção. Muito bem colocado, Marcos. Você falou em relação à limpeza, em relação à fitotoxidez, e uma prova que a limpeza é um fator importante é aquela questão que a gente vê corriqueiramente no campo, pensando em residual de herbicidas. Nas minhas rodadas em campo, eu tenho observado muitas vezes isso acontecendo. O que você tem para falar para a gente em relação a isso? Nas suas rodadas, você também tem identificado? Com certeza, Vitor. É um desafio imenso, né? Quando me falam de desafios, eu falo assim, o desafio não é investimento, o desafio não é esse ponto somente. O desafio é a forma de usar esse investimento, né? Para se ter o retorno. E a gente recebe muitas solicitações em épocas das primeiras aplicações de fungicidas, por exemplo. O que eu mais recebo no WhatsApp são relatos e fotos de fitotoxidez e solicitações de visita, de lesões, né, na folha de uma soja, por exemplo, ou até mesmo de outra cultura, por lesão. E, na grande maioria dos casos, são resíduos de herbicidas, né? Alguns mais problemáticos, com residual, outros menos. Mas o fato se tem herbicida gerando uma certa fitotoxidez, é porque tem sujeira na máquina, né? E remete àquilo que eu falei. O principal ponto hoje que a gente precisa é limpar equipamento. Esse é o primeiro ponto. Depois partir integradamente, juntamente com reposição de pontas da maneira correta, recomendação delas, né? Sistema de filtragem e tudo mais. Mas a limpeza é um ponto crucial, porque a gente observa que a fitotoxidez ela tem um caráter cumulativo. Depois o Lucas pode até nos ajudar a explicar isso, mas eu enxergo muito assim, tem trabalhos que mostram que a fitotoxidez ela vai se somando. Uma na primeira, depois na segunda aplicação, e isso sim pode gerar estresse, né, a nível de redução do potencial produtivo da cultura. Quanto? Dificílimo de prever isso, né, Lucas? Mas que pode sim gerar, seja essa fitotoxidez gerada por resíduo ou até mesmo por má distribuição do insumo, do fungicida, do fungicida mais um determinado óleo, do inseticida ou até mesmo do herbicida. Mas a única forma de corrigir realmente os impactos de residual primeiramente, a limpeza. Eu chego na fazenda e pergunto assim, simular aqui, ô Lucas, limpou a máquina? Limpei sim, Marquinhos, limpei, você falou 3 vezes, eu limpei 4 vezes. Aí sai para aplicar da fita. Aí você vai ver, a limpeza não foi bem executada. Não que o Lucas tenha feito errado. Às vezes eu não expliquei ele, sabe, Lucas? E eu falo que não adianta o melhor sabonete se na hora de tomar banho você não esfregar, né? Então nós precisamos de desmontar, nós precisamos de lavar, usar produtos específicos para esse tipo de descontaminação e ser assim
E não deixar a máquina suja muito tempo, porque quanto maior o período de tempo da máquina suja, mais difícil a descontaminação e é iminente a fitotoxidez gerada. Vai gerar, tá? Seja ela visível ou invisível, né, Lucas? Quando eu falo visível, que queimou a folha, lesionou, né? Ou invisível, a nível fisiológico ali, já tem o sofrimento da planta, não tem? Com certeza, Marco. Excelente comentário. A gente vê bastante problemas, né? Então é muito comum a gente ver problemas de fitotoxidez aí nas plantas. E é igual você falou, assim, às vezes é difícil de mensurar economicamente o quanto que vai dar prejuízo, mas e também o quanto que a soma de todas as fitos observadas ao longo do ciclo pode acarretar, né, em perda de produtividade. Mas o fato é que leva à perda de produtividade, né, e é um fator que a gente tem que se preocupar. Marquinhos, e além dessa questão, aproveitando aqui a palavra, além dessa questão da limpeza, o que mais que você elencaria hoje para os nossos ouvintes de gargalos na tecnologia de aplicação? Quando a gente faz avaliação das máquinas, né, no campo, por exemplo, a gente passa um fluxômetro na barra para fazer um processo de calibração, em muitos dos casos, a gente imagina assim, vou achar pontas desgastadas. Mas sabe que o cenário, ele também não é tão somente assim, né, Vitor? Você deve ter observado isso também. Voltando na limpeza, mais uma vez, o que isso impacta, eu acho muitos, quase 48% dos pulverizadores que a gente avalia tem problemas de deposição na barra, certo? De ponta a ponta, por exemplo, ou em seção. E aí eu observo que tem muita ponta entupida também, sabe? Então, se tem uma ponta entupida, obviamente tem outra jogando a mais, porque em máquinas com controlador, elas dosam de acordo com a velocidade, a taxa de aplicação que você quer e a largura da barra. Então, ela dosa isso, ela faz uma conta que é o seguinte, ó, velocidade em quilômetros por hora, vezes largura da barra em metros, vezes volume de calda em litros por hectare e divide por 600, porque eu usei a largura da barra em metros ali. Isso tudo vai dar um valor em litros por minuto. Ou seja, a máquina precisa de emitir tantos litros por minuto na barra para cumprir aquela exigência operacional minha. Só que, né, Vitor, pode ter ponta aplicando 40% a menos e, consequentemente, outras pontas aplicando a mais. Então, esse é um fato que a gente vê, isso é comum, mais de 48% das máquinas hoje que eu visito nas fazendas, que a gente observa, está assim, tá, em ritmo de trabalho. Outra questão também muito importante é relacionada à qualidade dessas pontas, né? Elas sofrem muito efeito abrasivo, né, Vitor, por fatores relacionados a produtos que você utiliza de baixa solubilidade, pressão de serviço, às vezes até excessiva, ou às vezes menos do que o necessário, pode também prejudicar a qualidade da pulverização, tempo de uso, então assim, e também pontas não específicas para aquela aplicação, te entregando um tamanho de gotas que não é o ideal para aquilo, um tamanho de gotas que não vai te dar cobertura, que não vai te dar qualidade, né, plena na pulverização. E outro fator também crucial, né, que a gente vê muito, é a questão do sistema de filtragem. Desde telinha de ponta até filtro de sucção com mau estado de conservação, ausentes ou até mesmo com malha errada, né, com estrutura de malha fora dos parâmetros indicados pela fabricante da ponta de pulverização. Então, esses fatores básicos que iniciam-se na limpeza, passando também pela qualidade das pontas, dimensionamento dessas pontas. Uma coisa é ela tá boa, outra coisa é ela ser a ideal que eu preciso, né? Tem dois pontos muito importantes aí. Muitas das vezes não é somente a ponta estar nova, ela é estar certa, né, Vitor? Não é simplesmente ser nova, é ser a correta. E esse conhecimento no campo é muito importante e nós vamos falar disso ao longo da nossa conversa, tá? Mas basicamente então vamos lá, a limpeza, sistema de filtragem
status e qualidade das pontas. Quando eu falo status, desde obstrução, desgaste e posicionamento, né, como elas estão e recomendação delas. E também um ponto que nós vamos conversar, nós não podemos deixar de falar disso, é o sistema de preparo de cauda. Agitação, do início do preparo até a agitação plena da máquina. Ô Vitor, tenho certeza que você vê isso muito nas suas rodadas pela região aí do Brasil, né, central do Brasil, não vê? Agitação. Quantas vezes o produtor, eu vejo, Marquinhos, tá entupindo ponta, tá dando fitotoxidez, não tá controlando ou tá gerando algum problema. Eu vou ver a máquina tá com o sistema de agitação hidráulica entupida, por exemplo, obstruída, ou o sistema mecânico tá funcional, faltando uma correia, com as pazinhas da hélice que gira, que faz a movimentação da cauda quebrada, ou então o produtor não está preparando de maneira correta a cauda, e eu acho muito importante a gente falar um pouquinho sobre isso, mas antes eu queria ver o que você tem visto também na região central, Vitor, do Brasil, aí onde você atua, né? Justamente, Marcos. O conjunto de todos esses fatores, né, impacta muito pensando na nossa distribuição como um todo na planta, e isso impacta na nossa proteção, né? O posicionamento de pontos de pulverização, os processos pensando na manutenção das máquinas, o cuidado com elas, né? Essa questão de limpeza é extremamente importante, essa questão de baixa agitação, né? A gente tem um problema hoje muito grande com isso, e pensando também no manuseio das nossas moléculas, né? Nos nossos produtos ali em mistura de tanque. Isso também a gente tem visto que muito corriqueiro acontecer. E eu vejo assim, Marcos, como que você consegue ver que pensando já lá na lavoura, esse impacto pode interferir na nossa qualidade de proteção de plantas, tanto eles juntos, né, quando a gente tem um acúmulo de todos esses fatores que podem interferir na absorção dos nossos químicos, como isoladamente. Às vezes tem propriedades que precisam de apenas aquele ajuste fino para ter uma proteção de plantas de qualidade. É muito interessante, Vitor. E assim, a gente vê realmente que os processos seguem um certo padrão, né? De norte a sul. Como eu disse, para a gente, nós técnicos, né, todos da ICL que estão no campo, das fazendas que eu trabalho, que eu atendo, das empresas, demais empresas que a gente atua, é muito importante ter essa visão de que os processos são constantes, homogêneos e ocorrem. Por exemplo, qual o impacto disso num controle fitossanitário de uma soja? O que esses detalhes podem fazer? Quando eu falo esses, porque não é esse, Lucas, é o somatório deles. Por exemplo, eu estou com um problema de agitação na minha cauda e tenho o costume de usar muitos produtos na associação de produtos em tanque, que é comum hoje ver isso no Brasil por questão operacional, e principalmente em tempos de óleo diesel tão elevados os valores, que antes pouco se pensava nisso. Hoje não, hoje se representa cada vez mais um valor muito expressivo. As máquinas hoje de alta cilindrada, você pegar uma máquina de plantio, por exemplo, ela consome óleo, assim, à torta e direita. Assim como a máquina de pulverização também, ela tem um consumo dela que é considerável. Então, nós temos que otimizar processos, sim, isso é um fato. Mas vamos imaginar o seguinte, decorrência de um processo de má formação da cauda. Nós começamos a ter obstrução de filtro de sucção, por exemplo, que é o primeiro sistema de filtragem, além da coador da boca do tanque, por exemplo. Mas pensando em filtragem efetiva desse sistema, ele é o primeiro ponto, tá? Se a gente começa a ter obstrução desse filtro, nós começamos a ter dificuldade de sucção da bomba, né? Da bomba de defensivo, seja ela de pistão ou seja ela centrífuga, né? Que são os dois tipos básicos de bomba de pulverização. O que isso impacta? Isso pode impactar a inconstância de vazão e pressão no sistema. Nós podemos ter intermitência, principalmente se for uma bomba de pistão, por exemplo, ela começa a jogar pulsado, sabe? Intermitente.
E aí você começa a ver que você está prejudicando a chegada da pulverização nos terços superior, médio e inferior, principalmente no médio e inferior da planta, por inconstância de fluxo de pressão e vazão. O que isso gera? Gera o seguinte, mudança no espectro de gotas. E a gente sabe muito bem que numa pulverização nós precisamos de gotas uniformes. Pensar em fungicida, inseticida, nós precisamos de gotas um pouco mais finas, né? Nessa classe de fina para média, a gente vai escolher o espectro de acordo com a condição de ambiente meu alvo, mas que tenham o potencial de desviar dos terços superiores da planta e descer no terço médio ou inferior. Então, para isso eu preciso de gotas com agilidade e gotas que se movimentam no fluxo de ar ambiente, que não pode ser em excesso, 3 a 10 km por hora, mas na realidade a gente acaba pulverizando até mais, né? No dia a dia, a gente tem que entender a realidade do dia a dia. Mas a indicação técnica é essa, gira em torno disso. Mas, quando eu tenho oscilação no sistema por um simples entupimento, eu mudo esse tamanho de gotas por mudança de pressão do serviço, ou então até mesmo por obstrução na telinha, ou no filtro, na telinha de bico ou no filtro de linha. Isso faz com que a pressão antes do filtro suba, e a pressão depois do ponto de obstrução caia. Com isso, ocorre um aumento do tamanho de gota substancial, porque numa ponta de pulverização, quanto menor o tamanho de gotas, quanto menor a pressão, maior o tamanho de gotas, né? Quanto maior a pressão, menor o tamanho de gotas. Isso começa a fugir da faixa de pressão ideal daquela ponta, para ela te entregar um espectro de gotas com potencial de atingir os terços da planta. Então, olha que legal, Lucas. Eu tinha no começo da pulverização pontas novas, máquina limpa. Depois do segundo tanque, por um entrave no preparo de calda, baixa solubilidade de produto, déficit no sistema de agitação, qualidade da água ruim. Por exemplo, Vitor, uma coisa que entope muito ponta de pulverização é ferrugem na água, casquinha de ferrugem. Ela vem da onde? Do caminhão que está levando água para a roça, sabe? Em torno de 7, 8 de cada 10 caminhões-pipa que estão levando água para preparo de calda, ou estão armazenando, ou caixas d'água de ferro que estão armazenando, elas estão tudo enferrujadas por dentro. Isso solta sedimento, solta fragmento, além da própria areia, de uma fonte de captação, argila e matéria orgânica que possam estar promovendo entupimento precoce de filtros e sistema. E com isso mudar, sim, a taxa de aplicação e, sobretudo, os aspectos de pressão. Pressão antes do entupimento sobe, pressão depois do entupimento ela cai, porque está obstruído, e isso pode gerar perda na homogeneidade do espectro de gotas e, consequentemente, déficit, perda de performance na distribuição do terço superior, médio e inferior de uma soja, por exemplo. E aí a gente começa a voltar lá atrás na fitotoxidez, Lucas. Como eu não vou esperar uma fitotoxidez se por eventuais problemas 85%, 90% que eu estou pulverizando está ficando no terço superior, né? Então, são fatores que podem também corrigir o problema de fitotoxidez visto, que é o quê? Uma boa pressão de serviço, certo? Dentro do indicado pela ponta, nem pouco, nem muito. Nós vamos trabalhar aí uma pressão ali antes da metade, é óbvio, mas depois da pressão inicial, nesse intermédio. Nós vamos dividir em 3 partes a pressão da ponta, lá no catálogo. Nós vamos trabalhar no meio da primeira parte dela ali, tá? Entre o início e o meio, nós vamos trabalhar na metade desse intervalo, em média, tá? Isso vai depender do que está chegando, das condições que a gente posicionou ela. Mas o excesso da muita gota fina se perde por evaporação, né? E vento, e arrasto pelo vento. A famosa deriva que a gente conhece muito bem. E pressão muito baixa também, seja por mau posicionamento da ponta ou por entupimento, aumenta o tamanho de gota e elas dificilmente, se for um fungicida, por exemplo, numa soja fechada, vai descer pouco. Pensando agora, para fechar esse raciocínio, num herbicida, por exemplo, né, e outros tipos de aplicações que necessitam de gotas maiores, um pré-emergente no solo, um herbicida, por exemplo, um glifosato, aí sim nós vamos utilizar pontas que nos entregam gotas maiores, mais seguras, né? Pensar na aplicação de herbicidas hormonais,
e novas tecnologias que têm vindo, nós temos que seguir cada vez mais à risca o posicionamento de gotas grossas, até mesmo ultra grossas, pontas homologadas para aplicação desse tipo de produto, mas também se atentar à pressão de serviço e limpeza, que isso pode sim impactar na chegada de gota. Então, só para fechar, fatores simples como a limpeza e preparo de calda podem influenciar sim nos processos de deposição, porque eles influenciam diretamente no que está saindo na ponta. Aliado a uma ponta desgastada ou mal posicionada, ou até mesmo uma ponta em boas condições, podem prejudicar muito esse aspecto de distribuição nos terços da planta, principalmente em culturas com alta densidade de folha, pensando em soja, por exemplo. Marco, eu queria reforçar isso, porque você estava falando aí e eu raciocinando junto aqui. Até o momento, o interessante é que não foi falado de aumentar o investimento em nada, né? A gente está falando somente de boas práticas até o momento. Sim. Então, a gente falou da máquina, está bem inspecionada, está bem limpa, tá com o capricho, e para que a gente consiga evoluir nesse quesito, esse tipo de ação que a gente está fazendo aqui, por exemplo, como o Plantcast, ou como os eventos, enfim, informação. Eu acho que esse é o papel das empresas, a missão das empresas, não só levar produtos, mas sim informação, porque até agora, a solução de tudo, dos problemas que a gente conversou aqui, está no quê? Está na informação e nas boas práticas que vão para a prática, né? Literalmente. Eu queria só aproveitar e fazer essa ressalva aí. Muito bem lembrado, Pagani, e um trabalho incansável, né, que a gente tem junto em parceria com a ICL, é realmente isso, né? Levar esse tipo de informação, porque a informação gera a execução dos processos, né? Eu sei porque eu sei que preciso fazer agora, eu faço porque eu sei que precisa fazer, antes eu não enxergava isso. Então, fica aqui também minha admiração e respeito pelo o quão vocês se tomam assim a importância disso no campo e a implementação disso, né, nos processos de pulverização, nos processos de técnicos do campo, né? Inclusive tem até um programa, né, o Helper Service, que atua muito bem nesse segmento no campo. Então, isso é admirável. Desde então já parabenizo por isso. Que isso, Marquinhos, excelente. Eu te agradeço demais aí pela oportunidade da gente comentar um pouquinho do Helper Service. Hoje a gente tem um time já dedicado, né, para ajudar todo mundo no campo a direcionar um pouco mais também sobre essa questão da qualidade da aplicação. E eu queria aproveitar, Marquinhos, comentar agora vamos dizer, uma próxima página que está sendo escrita no cultivo da soja, que é o uso do dicamba. E Marquinhos, o que você vê de desafio que a gente vai ter que atentar um pouquinho mais com o uso do dicamba para controle de plantas daninhas na soja? Lucas, ótima a sua pergunta e de extrema responsabilidade conceitual e de execução, né, no campo e também para nós técnicos. É uma tecnologia que ela já vem sendo utilizada, né, em outros países, inclusive no Brasil, agora, mas ela vai pôr à prova muitos processos do capricho, da segurança nos processos de aplicação. Eu digo que existe toda a normativa, é lógico, para a execução dela, mas o que o Pagani falou é informação e formação de pessoas. Daquela mesma forma que eu faço, às vezes que eu venho fazendo há vários anos, e inconscientemente não esteja, por algum caso, fazendo de maneira perfeita, esse tipo de aplicação ele pode evidenciar problemas em áreas adjacentes, por exemplo, como a gente já viu até em alguns pontos. É uma tecnologia que vai se difundindo e vem se difundindo aos poucos, mas nós precisamos, por exemplo, utilizar pontas de pulverização. As pontas para esse tipo de aplicação, elas têm que ser homologadas para isso. Tem que ser pontas que passaram por testes de tamanho de gota, entregando gotas, por exemplo, ultra grossas. Uso de bons adjuvantes para redução do potencial de deriva é fundamental. Melhoria do espectro de gotas, né? A limpeza do meu equipamento,
Por exemplo, lembra que eu falei, Vitor? Se entope uma seção, um filtro de linha de uma seção, e eu estou pulverizando a 12 km por hora, por exemplo, vamos pegar uma média de algumas regiões, né? Claro que isso é muito variável, não é recomendação, hipótese alguma, é de acordo com a máquina e o ambiente, e o relevo, e as condições técnicas e operacionais, mas de eficiência. Mas se eu começo a ter obstrução numa seção, a outra seção começa a subir pressão, às vezes, ou outro lado da barra. E aquele aumento de pressão excessivo por uma obstrução, por conta de uma qualidade da água ou de um sistema de filtragem mal dimensionado, pode reduzir o tamanho de gotas e pode começar a gerar deriva. Então, assim, Lucas, é uma tecnologia que eu peço aqui muita conscientização, buscar profissionais, buscar treinamento, buscar parceria com as empresas que possam estar ajudando, né, no caso da própria ICL, ajudando a melhorar as máquinas, ajudando em tecnologia de produtos, no caso de adjuvantes, para reduzir ao máximo o risco de erro. Nenhuma pulverização nós podemos errar, mas no caso do uso do próprio dicamba, o erro pode custar caro para o nosso vizinho, né, para a lavoura do nosso vizinho, e gerar até questões aí de entraves até jurídicos, em alguns casos mais extremos. Então, tudo é possível, é uma ótima tecnologia que está vindo, mas eu peço muito treinamento, muita conscientização na execução técnica plena. E isso é muito bom, porque é uma mudança de chave, Lucas. É algo assim que a gente chega a ser mais obrigado a fazer bem feito, entendeu? Isso é muito importante, né, Vitor? O capricho, a atenção, o amor que está fazendo vai vigorar muito nos processos de produção e aumento de produtividade para a gente conseguir alimentar o mundo, né? E até 2050 a população tem perspectivas aí de crescimento cada vez maior, né? E nós temos que aumentar a produtividade com muita sustentabilidade. Então, não vejo como um entrave, mas vejo como um ponto de evolução e de necessidade de mudança, tá bom? Muito bom, Marcos. Eu acho que você foi muito feliz aí no funcionamento e eu fico contente de ouvir de você que o seu objetivo anda muito parecido com o nosso, né? Essa questão de levar a informação até dentro da propriedade, e a informação é essencial, né? A aplicação, a tecnologia de aplicação hoje não é só a pulverização, não é só a aplicação de produtos fitossanitários, né? Vai muito além disso. A gente falou aqui de vários fatores, como tamanho de gotas, qualidade de água, o posicionamento das questões das máquinas, a nossa distribuição dentro da lavoura, qualidade dos produtos, solubilidade, a escolha de fontes, o horário de aplicação. Então, tudo isso é um conjunto de fatores que interfere, né, dentro da nossa tecnologia de aplicação. E junto aí com o tema que o Lucas levantou, do dicamba e tudo mais, eu acho que o volume de cauda por hectare é um assunto que é muito discutido hoje dentro das propriedades. Eu vejo nas nossas rodadas que isso sempre entra em evidência, né? Até o próprio posicionamento de cama, às vezes precisa de um volume um pouco maior, e nas lavouras a gente procura sempre o rendimento, né? Linkando com aquilo que você falou de produtividade, a gente precisa aumentar a produtividade e o rendimento anda muito próximo dessa questão. E a gente vê o questionamento do alto e do baixo volume. Eu gostaria de ver o que você tem visto dentro dessa região tão extensa que você atua. Está dando certo? O que a gente precisa levar a nossa atenção? O que a gente consegue fazer em relação a esses ajustes de volume de cauda? Vitor, é muito boa sua pergunta, seu questionamento, né? Na verdade, não chega a ser nenhuma pergunta, né? Chega a ser um tema, né? E onde você falou no final, ajuste de volume de cauda. Esse, para mim, é a palavra-chave, né? Eu, particularmente, vejo que uma ampla gama de volume de cauda no campo, taxa de aplicação, né? O que a gente vê que não é o ideal, e que a teoria também fala sobre isso, é um volume engessado para tudo,
do início até o final do estágio de desenvolvimento. Só que quando a gente começa a alterar demais esse volume no campo, eu gero muito problema de incompreensão, vamos dizer assim, o risco de errar num preparo de caldo é muito grande, porque eu começo a complicar demais para os técnicos de execução lá no campo, né? Eu, por exemplo, estou pulverizando, agora é 100 litros, agora é 70, agora muda, agora é 80. Então, acaba-se, de certo modo, assim, generalizadamente, o produtor escolhendo o único volume de calda para trabalhar, o que não é o ideal. A gente precisava fazer uma escadinha, né? Conforme soja, ou milho, ou algodão, tudo vai crescendo, né? Pensar em soja e milho, por exemplo, feijão, a gente ia aumentando isso. Mas, cá entre nós, a realidade realmente é essa. Em tempos de alto custo, aumento de rendimento operacional. Até o professor Paulo Arbex, que é uma referência em plantabilidade, todos vocês conhecem, ele fala, se nós dois, a gente sair na mesma velocidade, ou melhor dizendo, a gente sair de viagem, e um sai mais rápido, o outro mais devagar, quem que chega primeiro, né? Aí ele fala assim, o que parar menos, né? Então, na pulverização é o seguinte, também, assim como em um plantio, não é a velocidade ou o volume de calda. Muitas das vezes, para fazer um volume mais baixo, eu tenho também que, além de reduzir calibre de ponta, é óbvio, eu tenho que aumentar a velocidade, né, Vitor? Porque às vezes não dá para fazer naquela determinada situação e ponta que eu estou usando. E aí, é óbvio que rende mais, tudo bem. Mas, se eu andar em linha reta, a cada quilômetro rodado, eu tenho 30, a cada 1 km por hora a mais, né, rodado, eu tenho, vamos pensar 30 vezes 1 km, né, vezes 1.000, eu tenho 30 mil metros quadrados, né, 3 hectares, né, se eu fizer só em linha reta, sem considerar a manobra. Então, é óbvio que a velocidade aumenta o rendimento, mas é um dos componentes de aumento de rendimento, mas nem sempre a velocidade te traz segurança e eficiência, né? E falando em volume, né, redução de taxa de aplicação ou baixo volume, a primeira pergunta não é eu quero baixar volume, é eu preciso baixar volume? A segunda pergunta é, Lucas, você está fazendo bem feito no volume que você está fazendo? Marquinhos, nunca avaliei. Eu sei que eu quero que rende mais. Aí eu vou para o campo, Lucas, chego lá, sento em volta de um pé de uma árvore lá e fico lá esperando. O operador está gastando 1h30, 1h10 para aplicar um autopropelido de 2.500 litros. E ele está gastando 45 minutos para reabastecer essa máquina, Vitor. Ou seja, a cada 70 minutos, 45 minutos ele está gastando para abastecer. Ou seja, será que o aumento do rendimento dele, primeiro, eu não tenho que corrigir o processo de abastecimento? Eu não tenho que corrigir o suprimento de água, o suprimento de calda, para que essa calda seja feita mais bem feita. Às vezes, Vitor, eu baixo o volume e ele já estava tendo problema com entupimento e reação de calda, porque eu esqueci de lembrar ele que ele precisa adotar mais tecnologia para baixar o volume. Não dá para usar os mesmos produtos de baixa solubilidade que ele usava antes, por exemplo, com volume de 120 litros por hectare, passar para um volume de 40. Dá para fazer, Vitor? Não dá para usar os mesmos produtos, às vezes, porque são produtos de solubilidade diferente. O mesmo sistema de preparo de calda, tem produto que você precisa de muita agitação, tem outros que precisa de menos. Mas, no geral, os produtos precisam de ser agitados no tanque, principalmente, ou no preparo de calda. Então, o que eu vejo no redução de volume é o seguinte: vamos primeiro corrigir rendimento operacional como? Aliando eficiência, velocidade de deslocamento, né? E também, sobretudo, eficiência no preparo de calda. Uma calda bem feita e executada de maneira com rendimento, com eficiência, desde que fique uma calda boa. E a máquina, e pôr na cabeça, a máquina não pode andar vazia, ela tem que andar pulverizando. Semeadora não pode andar levantada, ela tem que andar plantando. Trator com carreta não pode andar vazio, tem que andar puxando. Máquina de colher não pode andar sem tacar a boca no milho, por exemplo, na soja, ela tem que andar colhendo. Ué, mas por que não pode? Não é que não pode. Só que cada metro que a máquina anda sem executar o serviço é uma perda de rendimento e tempo e investimento. Então, quanto mais aprimorado os processos, melhor.
Volume de calda reduzido, ele exige redução do tamanho de gotas para manter, pelo menos manter uma taxa efetiva de cobertura. É possível? Sim. Porém, o risco de reação em calda aumenta. A tensão no sistema de filtragem da máquina deve ser redobrada, certo? Com um sistema de filtragem muito mais efetivo do que antes, muito mais atento do que antes, e o operador precisa estar extremamente consciente e ligado nas condições do ambiente. Por exemplo, tabela do ΔT, né, que mede umidade, que ela cruza os valores de umidade e temperatura do ar e te dá um índice de evaporação de gotas, né? Se essa tabela, se esse cruzamento de informação estiver fora das condições ideais, numa pulverização de volume tradicional já vai ter perda, imagina numa pulverização de baixo volume. Então a minha frase é: redução de volume de calda ou baixa taxa de aplicação, funciona? A gente vê que funciona, mas quando executado com muita técnica, precisão e, sobretudo, quando o produtor precisa. Na maioria dos casos, ele nem precisa disso. Basta corrigir os problemas de entupimento, que está parando, que até brinco no campo, e é verdade. O operador desce uma vez e desce bravo para desentupir o umbigo. Na segunda vez, ele desce mais bravo ainda, Lucas. Na terceira vez, ele pula lá de cima da máquina e fala, mas não é possível, entupiu de novo. Na quarta, ele toca assim mesmo. E não é o que eu estou aplicando a mais ou a menos somente, Vitor. O quanto isso que eu estou aplicando a mais está gerando em fitotoxidez e perdendo produtividade naquela faixa. O quanto isso eu estou aplicando a menos está deixando de nutrir, está deixando de controlar a ferrugem, um fungo, está deixando de controlar uma praga, por exemplo, uma cigarrinha no milho. E o quanto isso gera em perda de produtividade. Então, assim, volume de calda é aquela história. O que fica bom. Se eu estou ruim no volume que eu estou, se eu abaixar, eu vou ficar, às vezes, até o risco de piorar aumenta. Por que eu estou ruim? Porque minha água não está boa, meu pulverizador não está legal, nunca tive a consciência de substituição de pontas. Então, para isso, precisa de uma consultoria, precisa de uma parceria com uma empresa, precisa de proximidade e solicitar para vocês, por exemplo, o Vitor. Vitor, você pode até nos falar bem, né, Vitor? Volume de calda, você se deparou muito com isso na sua vida. E eu sei da sua ampla capacidade, do seu amplo conhecimento e potencial de auxiliar e ajudar nisso. Então, é uma grande alternativa buscar esse tipo de ajuda e parceria. É possível? Mas tem uma série de fatores que devem ser elencados juntos. Não fazer a torta direita sem consciência e sem auxílio específico. Aqui, excelente consideração. Dependendo do rendimento, né, normalmente, e aí você fica à vontade para comentar o que seriam as condições ideais para pulverização, mas eu queria colocar o que às vezes é feito, né, realmente. No dia a dia do produtor, a gente sabe que o operacional é uma dificuldade e muitas vezes tem que tocar a pulverização, né? Tem que continuar, mesmo em condições não ideais. E o que você deixaria de dica em relação, assim, o que poderia ser feito para atenuar o problema de ter que pulverizar no momento que não é ideal? Muito bom, Lucas. Vários fatores, né? A gente pode trabalhar. O próprio volume de calda. Se a gente elevar o volume de calda em situações de temperaturas mais altas, umidades mais baixas, a gente consegue melhorar a performance, porque isso também está na literatura se a gente pensar gotas fora de padrão, extremamente finas, ou até mesmo finas, né, dependendo do espectro que ela tiver no ambiente, podem se perder mais de 50%, às vezes, por condições de ambiente, né? Olha o tamanho da perda da molécula, do que foi pulverizado. Então, uma forma de fazer isso primeiro, entender seu volume de calda, se ele está adequado. Já que eu estou com baixo volume, eu tenho que me adequar ao horário de aplicação. Não dá para baixar e tocar o dia inteiro, que é que às vezes acontece. O risco de fitotoxidez pode aumentar e as perdas também. Então, vamos lá. Se adequar a questão do volume e horário. Se eu baixo o volume, aplicar em horários favoráveis. Não, o meu volume é mais alto. Eu posso ousar um pouco mais em horário de aplicação, de acordo com a minha necessidade. Mas lembre-se, às vezes eu estou aplicando o dia inteiro,
Porque minha máquina não está dando conta de fazer. Por que ela não está dando conta? Ah, porque o meu preparo de calda é ineficiente, minha máquina eu tenho que transportar ela, então corrigir esse operacional também. Nem em todos os casos precisa de comprar mais máquina, não. Maioria dos casos é só ajustar o operacional, o preparo de calda, fornecimento de água e outros detalhes que você consegue melhorar. Velocidade de aplicação, dentro do limite técnico, você consegue melhorar. Mas voltando lá a sua questionamento. Outra questão é se atentar, Vitor e Lucas e Felipe, todos que estão aí, para a gente fazer uma discussão geral, se atentar à pressão do serviço e o espectro de gotas. Gotas mais finas, quanto mais fina, maior o risco de perdas em condições adversas. Então, o produtor ter essa noção de que, até tal horário eu trabalho com gotas mais finas, até tal condição, não tal horário, mas até com tal condição de ambiente, gotas mais finas, por exemplo, um cone vazio, que é amplamente utilizado, ele forma gotas por centrifugação, né? Então, ele é especialista em gotas finas, e até muito finas, dependendo da pressão do serviço ou do tipo da ponta. Elas são mais eficazes de cobrir e penetrar, porém são mais sensíveis ao vento e à umidade baixa e temperatura alta. Então, se torna meio que antagônico, né? Em boas condições eu uso essa ponta e nas más condições também? Não. O que eu posso também fazer além dessa conscientização do volume de calda, se eu preciso pulverizar, eu ter lá na minha máquina uma opção do espectro de gotas um pouco maior para minimizar a influência do ambiente. E aliado a isso tudo, então vamos lá, ao volume de calda, a ponta ideal para aquela condição, lembrando que gotas mais finas são mais sensíveis e gotas um pouquinho maiores são menos sensíveis ao fator de ambiente. Porém, gotas mais finas penetram mais, cobrem mais no dossel da cultura. Gotas maiores tendem a penetrar menos e cobrir menos. Porém, se eu tenho certa quantia de vento, essas gotas um pouquinho maiores podem ser até influenciadas a descer mais com o próprio vento ambiente, enquanto as mais finas estavam se perdendo, por exemplo. Então, esse é outro fator importante. E também aliado a isso tudo, Lucas, é o uso de adjuvantes, né? O uso de um bom polímero, tá? Um adjuvante realmente, propriamente dito, ele precisa de melhorar as condições de preparo de calda. Olha que legal, se eu melhoro a homogeneidade de calda, a emulsão de calda, eu reduzo problemas com entupimento, por exemplo, e reação nessas moléculas. Esse é o primeiro ponto. Isso já favorece uma melhor aplicabilidade do meu produto. Eu vou parar menos para desentupir, certo? E se eu paro menos para desentupir, eu aumento meu rendimento operacional, porque às vezes eu estou parando demais para corrigir problemas. Então, eu já começo a melhorar a causa do problema, que é a reação de calda. Depois, esse mesmo bom adjuvante, ele precisa ter um potencial, além da calda, que é emulsão, redução de espuma, tem um fator crucial, que é padronização do espectro de gotas. Ou seja, redução daquelas gotas que podem estar se perdendo, seja por escorrimento, as gotas maiores da ponta, ou seja por evaporação e arrasto pelo vento, as gotas menores fora de padrão. Então, pensa comigo aqui, pessoal. Pressão de serviço certa, a ponta ideal, um volume de calda equilibrado, não vou tratar quantidade até para não gerar uma recomendação geral, mas um volume de calda que chegue, você avalia e fala assim, esse volume tá bom, independente de qual ele seja, esse volume tá chique aqui. Aliado aos fatores do ambiente, você usa um bom adjuvante que vai efetuar um aprimoramento muito importante das características de sobrevida das gotas no ambiente. Então, assim, nós temos hoje a tecnologia, né, em prol. E lembrando que um único adjuvante, na grande maioria dos casos, não consegue suprir todas as necessidades. A gente tem que trabalhar com, pelo menos deseja-se trabalhar com certa especificidade, né? Vocês podem muito bem me ajudar até falar tecnologicamente falando sobre isso, mas é muito importante se atentar a esses pontos, tá bom? Não existe milagre, existem os detalhes que vão minimizar as perdas, tá? E em condição de volume de calda reduzido, as perdas tendem a ser mais assim, acentuadas, então a atenção tem que ser muito maior, desde o operador até o processo de execução. Independente se a máquina é nova ou usada, ela precisa estar conservada para fazer bem feito e minimizar perdas também. Muito bacana, Marquinhos. Aproveitar que nós temos aqui
um grande especialista em adjuvante, já está há um tempo no mercado, trabalhando com adjuvante, com formulação, resultados de qualidade. E, Pagani, queria que você fizesse um comentário para nós, o que você tem visto aí no mercado de adjuvantes, o que você tem visto de coisa boa, que coisa que está trazendo tecnologia para o campo. Bom, Lucas, muito obrigado pela pergunta aí. De fato, eu tenho trabalhado na área de adjuvante, de tecnologia de aplicação nos últimos anos, e o que eu tenho observado? O adjuvante ele se tornar cada vez mais protagonista na tecnologia de aplicação. Como o Marco muito bem colocou aí durante a nossa conversa, é extremamente importante a gente cuidar muito bem da máquina, a gente cuidar muito bem da agitação, a gente levar essa informação para os operadores, para que eles consigam executar e ter senso de responsabilidade do que está acontecendo ali, né, do momento da aplicação, e aí sim a gente vir com o adjuvante. E o que a gente tem observado? Que para a gente conseguir ser mais eficiente quando se trata do tema adjuvante, o adjuvante ele tem a missão do quê? De melhorar a qualidade de caldo, dele atuar em todos os circuitos por onde ele passa, ou seja, desde dele ser eficiente, dele ter uma tecnologia para auxiliar desde a homogeneidade de caldo, que o Marquinhos já explorou muito na nossa conversa aí, depois dessa calda bem preparada, no momento da formação da gota e auxiliar com que essa gota leve o nosso ingrediente ativo até o nosso alvo, e depois, em terceiro lugar, o momento dessa interação com o alvo. Então, para que a gente consiga levar de fato o ingrediente ativo, que a gente faz um baita do investimento, né, o produtor faz um baita do investimento, a gente precisa do quê? A gente precisa auxiliar com que aquela gota, com que aquela água, né, que é o veículo da nossa pulverização, com que ela chegue de fato, muitas vezes o alvo está dentro da planta. E é nesse momento que as tecnologias de adjuvante, elas têm que se mostrar cada vez mais protagonistas. Muito bom, Pagani. Obrigado aí pela complementação, muito bom mesmo. Pagani, você foi bastante feliz aí no seu posicionamento. Eu acho que o uso do adjuvante ele é essencial, né, para dar performance na nossa aplicação, dando performance na nossa aplicação de produtos defensivos e de toda forma chegar essa nossa mistura até o alvo, promovendo a nossa proteção de plantas, né? Novamente, voltando naquele assunto de tecnologia de aplicação, um adjuvante por si só, ele não consegue resolver o problema como um todo ali da tecnologia de aplicação, mas vem como um aliado justamente para fazer essa performance da nossa aplicação pensando em proteção de plantas e justificando o nosso investimento em fitossanitário. E aproveitando o assunto de manuseios de fitossanitário, sem dúvida nenhuma, a questão de mistura e associação de moléculas e mistura de tanque, né, de maneira inconsciente, tem os seus riscos. E isso é muito importante, o uso do EPI. Eu fico muito intrigado nas minhas rodadas no quesito de segurança. Marcos, o que você tem visto como um todo na questão de segurança? Vitor, a questão da segurança é um ponto-chave que não deve ser negligenciado nunca. Os produtos fitossanitários, eles são seguros, passaram por uma infinidade de testes e avaliações e certificações, né, de órgãos, e para poder estar no mercado. Isso vem de anos e anos de pesquisa. O detalhe precisa ser muito bem trabalhado, muito bem pensada a proteção. Isso vai desde operar uma máquina, que existe o seu risco, até a aplicação plena do defensivo. E a gente vê no campo que doses de segurança nunca passam. Quanto mais segurança, quanto mais mitigação de riscos, melhor é o processo e mais seguro, consequentemente, né? Se a gente pensar em uso de EPIs, a gente tem que sempre, incansavelmente, orientar o uso, sempre estar conscientizando a importância do uso de EPI completo e, assim, a gente trabalha diariamente nesse segmento e o foco base da tecnologia de aplicação se resume em segurança. Isso vai muito além do que qualquer outro fator. Segurança do ambiente, segurança do trabalhador, da fauna, da flora, do local que está trabalhando e a segurança dos alimentos também.
Então, respeitar não somente o período de carência, mas também o uso de produtos registrados, permitidos para aquele tipo de cultura e, sobretudo, o uso de proteção do trabalhador é fundamental. Excelente, Marco. Muito obrigado pelo seu comentário. Excelente mesmo. Realmente, a segurança ela é sempre em primeiro lugar. E a gente já passando para as considerações finais, eu vou passar para cada um dos nossos convidados para fazer um breve comentário e depois devolvo ao nosso convidado, Marco Ávila. Pagani, por favor. Bom, eu queria agradecer mais uma vez a presença do Marco, que é um mestre em tecnologia de aplicação, já tem um tempo que vem nos acompanhando nessa missão de levar informação e treinamento para os clientes, para os agricultores, né? E eu queria aproveitar e deixar a mensagem aí, né, de que se a gente quiser realmente ser mais eficiente nas nossas pulverizações, para que a gente pense naqueles 3 pilares importantes, né? Como que a gente pode aumentar essa nossa eficiência? Pensar, então, numa máquina bem cuidada e bem calibrada, pensar na informação que a gente está levando, o treinamento que a gente precisa fazer com os nossos operadores para que eles tenham um senso de responsabilidade no momento da aplicação e aí sim fazer a escolha de bons produtos, né? De bons adjuvantes para que a gente consiga fechar aí essa eficiência. E reforçando aí para a questão da máquina, inspeção de máquina e treinamento de operadores, a gente tem um programa dentro da ICL, o Helper Service, que está à disposição dos nossos clientes e parceiros, e aí sim, também dentro do nosso portfólio, a gente tem uma linha de produtos, né, uma linha de adjuvantes que são específicos para cada momento de aplicação, que também pode estar à disposição dos nossos parceiros. Agradeço o Lucas, agradeço o Vitor e o Marco, muito obrigado aí, e para vocês ouvintes, um grande abraço. Vitor, passa a palavra para você fazer os comentários finais aos ouvintes. Caminhando para o fechamento dessa nossa troca de conhecimento no Plantcast, eu gostaria de deixar uma mensagem final e os meus agradecimentos. Foi uma satisfação essa nossa troca de informação aqui no Plantcast no dia de hoje. E nós devemos ficar mais atentos para a tecnologia de aplicação, uma área de tamanha importância, onde nós temos um desafio muito grande na conscientização da equipe de trabalho, com poucos profissionais especialistas na área, e a ICL trabalha para o impacto no futuro sustentável, deixando à disposição a nossa ferramenta de Helper Service, que tem justamente como objetivo levar a informação e a conscientização para dentro das fazendas, no quesito que se trata de tecnologia de aplicação. Obrigado, Vitor. E agora sim, Marquinho, fica à vontade para fazer suas considerações finais. Desde já eu quero te agradecer bastante. É isso, Lucas. Volto a reforçar aí o meu prazer de poder estar aqui com vocês, tá? E a admiração por todos e pela ICL. É o seguinte, fazendo o fechamento geral dessa conversa, não tem segredo, gente. Vocês técnicos, você produtor, você operador que tiver, ouvinte que tiver prestigiando esse Plantcast, comecem a pensar o seguinte, a integração de pontos. Máquina não precisa ser nova, tem que ser conservada, certo? E integrando isso com produto e planta, né? Quando eu falo planta, a gente entender, né, Lucas, a importância. Às vezes eu passar para o meu operador, saber fazer ele sabe, mas o porquê que ele faz, né? A gente até trabalha muito isso. Qual a importância de uma folha para um pé de soja, de uma folha para um pé de milho? Às vezes a gente no campo, eu estou operando às vezes a máquina, eu não parei para pensar nisso ainda. Então cabe a nós técnicos explicar isso, o porquê das coisas, sempre focado nessa integração então, né? Que eu falo que é a integração MPP, que é máquina, planta e produto, né? E aonde a pessoa que sincroniza essa integração. Então, o conhecimento, a técnica e, sobretudo, o capricho, amor e segurança vão fazer o que a tecnologia de aplicação de defensivos, fertilizantes e sementes, né? A gente pensar em todo o suprimento de insumo, ser mais eficiente e aí sim nós vamos continuar a caminhar para um aumento de produtividade. Lembrando que todos os fatores podem compor, sim, o aumento do teto produtivo dos cultivos. Então, muito obrigado pela oportunidade. É sempre muito bom falar tecnologia de aplicação, mas também eu nunca posso deixar de falar das pessoas no processo e das máquinas. Então, não tem segredo.
As respostas estão no campo, no dia a dia, e basta a gente parar, olhar e executar o que tem de ser feito, se atentando aos detalhes, aos mínimos detalhes que vão fazer a diferença. Saber fazer na tecnologia de aplicação, todos sabem, mas a gente precisa agora se atentar e enxergar o que não estávamos vendo antes. Esse é o caminho. Muito obrigado, e me deixo aí à disposição da ICL, à disposição dos ouvintes, aqueles que nas redes sociais podem nos procurar. Estamos aí sempre à disposição para servi-los. Um abraço a todos e muito obrigado. Marquinhos, até teve muito bom você comentar. Até deixei com o pessoal o seu Instagram, que sempre tem muitas dicas muito boas ali. Ah, sim. Pode seguir a gente lá e sempre vamos estar postando e sempre estar evoluindo aí em prol da agricultura e da sustentabilidade no processo de mecanização e pulverização agrícola, que é a área que a gente atua. Muito obrigado, Lucas. Obrigado aí pelo prestígio e consideração. A gente que agradece, viu, Marquinhos? Parabéns para você, para todo o time da Agrointegra. Realmente, vocês fazem um trabalho muito bom, excepcional, com muita paixão envolvida. A gente vê que quando você vai realmente com uma motivação extraordinária. Obrigado mesmo, aprendi muito com você. E hoje eu tenho a oportunidade de ter no time aqui o Vitor Menezes, também que eu deixo o agradecimento. Obrigado, Vitor. Você tem feito um grande trabalho junto com o Sansão, o Renan, todo o time aí trabalhando no campo. Agradeço bastante a todos vocês, porque tecnologia de aplicação realmente exige muito profissionalismo, exige uma dedicação, e nós temos profissionais dedicados exclusivamente para a tecnologia de aplicação. Muito obrigado mesmo. Agradeço a cada um dos ouvintes. Obrigado a todos vocês. ICL Impacto para um Futuro Sustentável. Um grande abraço a todos. O Plantcast é uma produção da ICL, Impacto para um Futuro Sustentável.